Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podes voltar para casa. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje começa dizendo que Jesus retirou-se juntamente com seus discípulos para a região de Tiro e Sidônia. Certamente Jesus estava necessitado de um pouco de privacidade, de uma pausa. Afinal, a pressão constante de seus opositores era muito desgastante. Jesus, por ser um ser humano como nós, também necessitava de um descanso. Como vemos no texto, Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas a fé de uma mulher cananeia, ou seja, de uma mulher pagã, o encontrou. Certamente esta mulher já tinha ouvido falar de Jesus. Do contrário, ela não teria tanta convicção de que Jesus poderia libertar a sua filha de um mal terrível que tanto a atormentava. Com muita humildade, ela se joga aos pés de Jesus e pede insistentemente para que ele libertasse a sua filha do mal que se apossava dela. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. Esta resposta de Jesus dirigida a uma mãe na aflição, a princípio, pode soar como duras demais. Mas se aprofundarmos um pouco mais no contexto, vamos perceber que a intenção de Jesus não era de humilhá-la, mas sim de provocá-la, no sentido de arrancar dela um testemunho de fé. Testemunho este que certamente mudaria a mentalidade dos discípulos que insistiam na exclusão dos estrangeiros, os pagãos, como esta mulher cananeia. É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Este belíssimo testemunho de fé encantou Jesus e serviu de lição para os discípulos que discriminavam aquele povo. Colocando um aparente obstáculo mediante ao pedido de uma mãe aflita, Jesus arrancou dela um testemunho de fé, mostrando não somente aos discípulos como também a nós que a fé não tem fronteiras e que a salvação trazida por Jesus não é privilégio de alguns. A misericórdia de Deus é para todos. Assim como Deus ama quem responde e quem não responde ao seu amor, a nossa fé, quando verdadeira, não deve diminuir mediante a uma aparente negativa de Jesus. Quando Jesus demora em nos atender, não desistamos, insistamos, pois pode ser que ele esteja apenas nos provocando, querendo arrancar de nós um testemunho de fé como arrancou daquela mulher pagã. Um testemunho de fé vale muito mais do que muitas palavras. É capaz de mudar mentalidades, de transformar vidas. Deste episódio fica para nós
Um grande ensinamento. Precisamos ter uma fé consistente e insistente. Façamos como a mulher cananeia, não desistamos ao primeiro obstáculo. A promessa é do próprio Jesus. Batei e a porta vos abrirá, buscai e achareis. Quem vive a fé enxerga longe. Sente ampliar o seu horizonte mesmo em dias nublados, pois acredita que as tempestades passam e que dias melhores virão. Quem alimenta sua fé não teme os percalços da vida, pois carrega consigo a certeza de que em Jesus está o seu porto seguro. Sozinhos somos frágeis. Em Jesus somos fortes, imbatíveis. Meu irmão, minha irmã, alimentemos então a nossa fé. Alimentemos através da oração, do aprofundamento da palavra de Deus, da Eucaristia. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.